Faltou hoje talvez um pouquinho mais, foi um pouquinho mais de calma naquele último passe, que aí nós poderíamos ter, de repente, feito o gol. Os jogadores estão muito comprometidos com o objetivo do clube, o objetivo nosso, traçado de curto prazo, jogo a jogo. Nós aqui não jogamos mais um jogo, nós jogamos o jogo, trabalhamos para o jogo. O mais importante de tudo é a vitória. Mas a equipe criou, a equipe lutou, a equipe brigou, buscou a vitória durante o tempo todo. Infelizmente hoje foi mais um jogo daqueles que a bola não quis entrar. Se quebrou um tabu dificílimo, é muito difícil jogar aqui. Nós viemos aqui, fomos desclassificados aqui pelo Vitória. Então nós temos que valorizar muito, não só os 3 pontos, mas a vitória. Estou aqui dando desculpa não, mas o que me deixa feliz é que o meu time continua jogando bem e continua criando. Daqui a pouco a bola entra. Isso é uma equipe que está concentrada, que não independe do momento do jogo, ela está acreditando até o fim. Isso é mérito dos jogadores, é mérito do nosso trabalho, de todos. Está no ar o Donos da Bola aqui na tela da Band para repercutir mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória importantíssima do Inter lá em Salvador, gol no último minuto, coloca o Inter no G4 e o Grêmio marcando passo em casa mais uma vez contra o adversário, que se retrancou, é verdade, mas o debate começa a partir de agora. E você está convidado a participar com a gente, está acompanhando pela internet no band.com.br/RS, manda o teu recado pelo WhatsApp no 992241220. Um palpite, acho que hoje o debate vai pegar fogo. Sérgio Boasso, teu destaque inicial. Bom, eu como sou nicolista assumido, saúdo a vitória do Internacional com o gol do Nico Lopes, que para mim teria que ser titular no time do Internacional. Cumprimento ao Odair e também cumprimento ao Grêmio, que se manteve invicto no mês de maio, apesar dos desfalques. Tá certo. Bruno Ravazoli, teu destaque inicial. Boa tarde a todos. Grêmio sente falta da característica do centroavante Jael. Daniel Oliveira. Bom, o Grêmio não gosta de enfrentar times que marquem. Eu também acho que é uma barbada. É sempre bom enfrentar um adversário que te permite golear. Em relação ao Internacional, é o Inter dos cruzamentos, sim, mas é o Inter da eficiência nesse tipo de jogada. A gente vai debater os dois, evidentemente. Só vou dar um destaque do Renato, né? Renato respondeu se está preocupado com os 3 empates em 0-0 dentro de casa nesse Brasileiro. Fala, Renato. Nem um pouco. Nem um pouco mesmo. Pelo contrário. Eu dei os parabéns para a minha equipe. Estaria preocupado se o meu time estivesse jogando mal e não estivesse criando. Meu time, mais uma vez, dominou totalmente o adversário. Só que o que a gente vê nos últimos jogos do Grêmio é só uma equipe buscando a vitória, né? A gente tanto gosta do futebol bonito, futebol ofensivo. A gente tentou mais uma vez, infelizmente a bola não entrou, mas nada que nos preocupa, porque o importante é a gente estar naquele bolo da frente. Pega então o destaque do Renato, põe no bolso, guarda para mais tarde, daqui a pouco a gente vai debater o Grêmio. Vamos começar pelo Internacional, que venceu o Vitória fora de casa, 3-2, vitória no último minuto, gol do Nico Lopes, Sérgio Boas. Tu acha que esse jogador então tem que ser titular do Inter? Bom, eu entendo que sim, eu considero, mas também concordo com os companheiros quando eles dizem que às vezes, ou em alguns momentos, o Nico Lopes se descompromete do jogo, né? Mas eu vejo ele com muito potencial, essa jogada em velocidade. Ele é um cara que assume muitas vezes a condição próximo do gol, de achar um caminho
para marcar o gol, perturba as defesas adversárias. Eu gosto muito desse jogador, uma vitória importante do Inter. Eu acho que esse momento não adianta querer pensar muito em jogar bem. Eu sei que oscilou, ouvi os comentários do Cláudio com a narração do Daniel Oliveira e com as reportagens desse rapazinho aqui, o Bruno Ravazoli, grande Bruno Ravazoli. O importante para o Inter agora é vencer. E depois vamos ver o que vai dar ali na frente. Hoje eu estava acompanhando o teu programa, Daniel Oliveira. Eu te escuto. Os comentários do Sport Notícia. Cláudio Duarte fez um comentário que eu concordo amplamente. O Internacional não está jogando para encher os olhos, ele está conquistando pontos. E 3 vitórias é de se saudar. 3 vitórias consecutivas é de se saudar e a posição da tabela ratifica tudo isso. Agora, o Inter vai começar a virar alvo. O Inter era a pedra, ele vai virar a vidraça. O Sport vai virar o Beira-Rio, ninguém mais vai jogar de peito aberto contra o Internacional. São Paulo também vai virar alvo, agora momentaneamente assumiu a liderança. Evidente. Isso aí é do jogo. Mas a gente está debatendo o Inter jogou embora em Porto atrás da Alegre. bola. O que eu cobro do Inter é criar repertório ofensivo. Tu cobra do Internacional, Felipe, aquilo que o Inter não tem o que dar e não tem como dar. Esse repertório ofensivo, ele depende muito de um jogador primordial no meio de campo, que é o articulador, que o Internacional não tem. Não tem. Mas está fora. E o Inter, não, mas o Inter está mostrando o contrário, quer dizer, o Inter está conseguindo ser efetivo, ser competente, sem essa figura. Tá, mas o Inter não tem por opção do treinador, por má contratação. O que o Internacional tem não dá ao time do Inter aquilo que tu quer. Sinceramente, eu já falei isso aqui e eu mantenho a minha posição. Alguns dizem, tu não acha o time do Internacional maravilhoso? Não, eu acho que o time do Internacional é no máximo bom, não briga por título, essa é a minha opinião. Obviamente, não briga por título e noto que a exigência que se tem com o Internacional é muito mais como instituição do que como time. Eu não vou cobrar do time do Internacional um futebol espetacular, brilhante, porque o Inter não tem jogadores para dar esse futebol. Que o gol do Nico Lopes no último minuto destoou do segundo tempo? Não, eu acho que o gol do Nico Lopes foi Nico Lopes, porque não tinha ninguém para passar a bola. De novo acontecer, tem que parar tirar a camisa, essa história de tirar a camisa. O Damião ficou fora do jogo de ontem por conta disso. Isso aí então tem que ser uma ordem de vestiário. Eu quero propor o seguinte, Boas. Mas isso aí é uma discussão profunda, tá, Boas? Isso aí não tem que ser punição para arbitragem, isso aí tem que ser institucional. Institucional, que é patrocinador. Mas o que eu quero dizer é o seguinte com o gol do Nico Lopes se o Nico Lopes não faz o gol, o segundo tempo foi todo nas redes sociais de reclamação de torcedores do Inter. É que o Inter sentiu o pênalti desperdiçado e o gol do Vitória no final do primeiro tempo. O torcedor ele pode brindar, sair pra rua e comemorar um gol no último minuto. A gente, como analista de futebol, não pode chegar aqui e dizer jogou bem porque ganhou de 3-2 com um gol no último minuto. Tudo bem. Se o Nico Lopes não faz aquele gol, todos nós estaremos aqui reclamando que o Rossi não deveria bater o pênalti. Aí se o Rossi fosse o pênalti, o Inter ganharia com facilidade. Se o Felipe diz, se o Nico não faz, eu digo, e se o Rossi não erra o pênalti? A vitória seria fácil. A gente tem que analisar o jogo. E se o zagueiro do Vitória andar o carrinho para dentro do gol do Inter? Bom, mas aí a gente vai ficar dizendo C a tarde inteira. Aí tem os dois lados. Se o Zeca não põe o pé na bola, o Danilo Fernandes defende mas esse é o problema. O Inter depende mais de detalhe, de individualidade. Mas, Felipe, a questão é a seguinte... não pode ficar refém disso, O Inter teve bons momentos no primeiro tempo. O Inter não teve bons momentos no Grenal, ofensivos, nem contra o Flamengo. Contra o Vitória, o Inter teve bons momentos, inclusive de troca de passes e chegando à frente, criando oportunidades. Flamengo e Vitória, né, Bruno? Grêmio, Flamengo e Vitória tem uma diferença. E aí? Cara, os 3 pontos são os mesmos. Não, tudo bem, mas o Inter melhorou um pouquinho. Eu vejo que o Odair mudou um pouco o estilo de jogo do Inter. O Inter agora é um time mais agudo. É um time que joga na característica dos seus jogadores, com força e velocidade. Eu acho que essa mudança foi importante. E o Inter passou a ser efetivo com os cruzamentos. Claro. Isso é importante. Agora, bons momentos do primeiro tempo, 2-0, poderia ter feito o terceiro e a circunstância mudou o jogo. O pênalti do Rossi e o gol na sequência do Olisson, que desviou no Zeca, mudou a história do jogo, Felipe. E naturalmente o Vitória foi pra cima no segundo tempo. Tomara que eu esteja errado, mas o Inter do Argel ganhava com gol de escanteio, ganhava do São Paulo. Não é o mesmo time. O Inter do Odair não é o Inter do Argel. Eu concordo que em questão de desempenho, o Inter segue devendo. Mas como disse o Daniel, o Inter tem time pra colocar a bola no chão como tu quer, Felipe? O Inter tem jogadores dessa característica? Eu queria ver o Rolando nesse time. Confesso pra ti que eu queria ver. Tiraria quem? Mas tu viu ele ontem. Dourado. Justiça seja feita, senhoras e senhores. Rodrigo Dourado, muito bem. Desarmando. Muito bem nos últimos 3 jogos. E eu vou dizer por quê. Porque o Edenilson potencializa o Rodrigo Dourado. Porque o Edenilson consegue sair para o jogo, deixa o Dourado na marcação e potencializa a virtude dele. Nas minhas primeiras participações aqui na Band,
Foi depois de um Grenal, o Grenal aquele, e eu disse que o Dourado, na minha opinião, era um dos melhores jogadores do Internacional. Eu achava que ele estava envolvido nessa teia de aranha do Internacional que não conseguia resolver os problemas. E agora, como disse o Bruno, justiça seja feita. Esse jogador está num crescimento, está sendo uma figura fundamental no time do Inter porque ele tem qualidades, tem qualidade para ser titular no Internacional. O Felipe Duarte, ele fez uma viagem, que é uma belíssima viagem, foi para Paris e foi para a Espanha, e é o único cara que eu conheço que esse tipo de viagem fez mal para ele. Porque ele vem com a camisa retrô do Barcelona para trabalhar e acha que tudo é Barcelona e Real Madrid. Tá bom. Tu tá com o teu nível de exigência lá no teto, calma. Pode ser, a minha regra de exigência Mas é que assim, todos nós gostamos de um futebol brilhante. Agora eu vou esperar um futebol brilhante de quem tem qualidade para jogar. Eu vou dizer para vocês. Não de quem não tem. Eu acho que tá certo. Bola na frente, disputa, força, velocidade, bola na área. É o jogo do Inter. O Inter tem, nesse momento, pessoal, o Inter tem que ganhar. É o que está fazendo, ganhar, acumular pontos. Ganhando 3 Depois consecutivos. Vai ter a parada da Copa do Mundo, será outro campeonato. Times mais fortes podem perder jogadores para a janela. Então, o momento, a compreensão que tem que ser dada, não quero saber se está com a bola no chão, na bola no alto, tem que botar a bola na casinha isso é no verdade. momento. E com a bola na casinha, 3 vitórias consecutivas, para calar a minha boca. O Inter está no topo da tabela de classificação, Paulinho. Tá sim, Felipe. Só para ter uma ideia, né, o Internacional se igualou ao Flamengo e também ao São Paulo. Aliás, o Flamengo joga hoje à tarde, 4 horas, lá no Maracanã, até porque é feriado nacional hoje, Corpus Christi. 4 da tarde no Maracanã contra o Bahia. O Flamengo, o Internacional e o São Paulo, que ontem bateu o Botafogo em casa, no Morumbi, por 3-2, são as únicas 3 equipes que até agora na competição conseguiram conquistar 3 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Ninguém mais conquistou 3 vitórias seguidas até agora na competição. Vamos dar uma olhada na tabela a parte de cima aí, que mostra o São Paulo como novo líder isolado com 16 pontos. Flamengo, Fluminense, Internacional e Sport Recife dividem na pontuação a segunda colocação com 14 pontos. Lembrando que hoje tem, às 6 da tarde em São Paulo, Corinthians e América. O Inter, que é quarto colocado, pode perder uma posição na tabela. Se o Coringão derrotar o América hoje lá em São Paulo, o Inter cai da 4ª para a 5ª posição. Mas o mais importante ressaltar ao torcedor do Inter é que o Internacional, ao final da rodada, vai fechar essa 8ª rodada entre os clubes classificados para a Copa Libertadores da próxima temporada. Muito embolado, já dá para perceber isso, né? O campeonato não tem ninguém que tenha disparado. Mas essa é a vantagem. Pelo que a gente viu da tabela ali, falava hoje com o Bruno a respeito da situação do Grêmio, né? E vale para o Internacional, evidente. O campeonato já começa a ter problema o 10º colocado. O problema entre aspas, né? Que é o Palmeiras. Porque o Palmeiras ontem perdeu para o Cruzeiro 1-0, o Palmeiras parou em 11 pontos. Partindo da premissa que o Corinthians ganha, o Palmeiras já tem um prejuízo de 2 rodadas em relação ao líder da competição. Ali já começa a ter a interferência. Dali para cima tá todo mundo muito todo mundo embolado. São Paulo do Aguirre é o único invicto no campeonato. E o crescimento do Cruzeiro, hein? O Cruzeiro tá naquele bolo de Libertadores, tá envolvido. Tá vindo. Vamos falar de Grêmio, porque o Grêmio, mais uma vez, jogou em casa, diante do seu torcedor e não conseguiu furar um bloqueio. Dessa vez, contra o Fluminense de Abel Braga. Max Correia conta a história. Duelo de tricolores na arena. O gaúcho e o carioca. O de Renato e o de Abel. O que atacava e o que ia tentando se defender. E o que a gente vê é que vocês estão vendo aí. Eu acho que cada adversário tem todo o direito de jogar. Muita gente se cobra assim, por que o Grêmio não muda o estilo de jogar? Não tem que mudar. Você muda o estilo de jogar no momento que você tem jogadores diferentes. Em casa, o Grêmio fez valer a posse de bola que anda assombrando os rivais. Foi a vez do torcedor do Fluminense sofrer em escala crescente. Dentro da área, fora da área, pelo alto. Chegou a ver a rede balançar nessa bike cheia de estilo do André. O centroavante estava impedido. Seria mais 3 pontos, 2 a mais, né, na tabela. Mas, infelizmente, o gol foi anulado. O gol do Grêmio parecia questão de tempo. Tempo que ia passando. As chances perdidas acumulando e a defesa vacilando. O Fluminense não aproveitou. E não foi só uma vez, não. Marcelo Grois se virou para evitar o gol de Renato Chaves. Do outro lado, Júlio César cresceu, se agigantou para desviar a finalização de Everton.
acabou que nem a pressão de um lado, nem a aposta em um contra-ataque do outro foram o suficiente para tirar o 0 do placar em Porto Alegre. Grêmio e Fluminense entraram em campo na Arena com a possibilidade de assumir a liderança do Brasileirão no horizonte. O empate foi uma ducha de água fria nos torcedores de ambos os tricolores. Pior, podem ver o Flamengo abrir vantagem no topo no complemento da rodada. O importante é a gente estar naquele bolo da frente. Hoje o Grêmio deve ser o 8º, mas o líder está... No momento a 1 ponto, o São Paulo ganhou, foi a 16, o Flamengo pode ir a 17, mas a gente está ali, sem problema algum. Mais um jogo que, vamos de novo, né? Não adianta o Grêmio ficar reclamando que os outros vêm para se retrancar contra o Grêmio. De certa forma, é culpa, entre aspas, do Grêmio, né? Que apresentou um ótimo futebol, não jogou mal ontem, o Everton errou até um gol que não costuma perder, e aí 0-0 de novo. Tá, mas acontece, né? Errou um gol que não costuma perder, mas acontece. A gente tem que levar em consideração tudo que ele já fez até agora. Tem crédito. Agora o Jeromel e Arthur fazem uma falta. O destaque do Bruno era esse, né? Com relação ao centroavante. Exato. Acho que o Grêmio sente falta da característica do Jael. Essa era uma discussão que não tinha que ter. Jogador que disputa a bola alta. E o mais importante de tudo, o Jael é o jogador que prepara a jogada para quem vem de trás. Tanto que o Jael tem 7 assistências no ano. E o André não tem conseguido fazer a parede, não tem conseguido criar oportunidades para os companheiros também. Se tu analisar friamente jogador por jogador para ver o momento do Grêmio e o próprio momento do André e do Jael. Jogador por jogador, tu não teria o porquê de comparar. Exato, tecnicamente Mas não. Hoje, em termos de importância para o time... A resposta é melhor com o Jael. E aí parece uma incoerência, a gente acabou de falar do Inter e vocês foram à loucura comigo. O Grêmio não tem motivo para estar preocupado, para fazer crise. O mês do Grêmio é exuberante, um aproveitamento de 80%. 9 jogos, 6 vitórias, 3 empates, os 3 por 0-0. O problema do Grêmio é que o adversário se retranca, o Grêmio tem que criar alternativas para furar essa retranca. Eu entendo, eu não estou aqui para dar, não tem nada que ver com as entrevistas do Renato, mas eu estou aqui também para dar minha opinião. Eu acho que o Renato deveria deixar de lado a estratégia do adversário, ele não deveria mais analisar, porque é um direito do adversário. Óbvio, claro. Entendeu? O adversário joga como ele quer. Eu acho até que ultrapassa um pouco essa história. Mais uma vez vieram retrancados, tá, mas e daí? Pega e vai lá e joga retrancado contra o Flamengo, joga retrancado contra o Cruzeiro e ganha. Não é, a gente já falou, imagina o Zidane saiu do Real Madrid hoje, né? Na entrevista coletiva do Zidane. É uma pena, a gente fez gol em todo mundo, só no Grêmio que foi difícil, porque o Renato quis se retrancar. Vamos lembrar, o Grêmio se retrancou contra o Real Madrid porque o Real Madrid era melhor. Os outros se retrancam contra o Grêmio porque o Grêmio é melhor. Impressionante essa declaração do Zidane, né? Ele diz que o discurso dele já não vejo de forma clara que vamos seguir ganhando. Não vejo as coisas claras como eu quero. Chega um momento que se diz que é melhor mudar para não seguir e fazer besteiras. Sai no ápice, né? Fala, Daniel. Eu acho que esse é um triste retrato hoje do futebol brasileiro, em relação à diferença de qualidade dos times, né? Isso proporciona um jogo feio, até não foi o caso de ontem, né? Mas os últimos jogos do Grêmio vem sendo o ataque contra a defesa. Agora, eu não posso criticar quem defende, mas é evidente que eu também não vou elogiar. Se eu sou técnico de um time que tem a qualidade faz 1 a 0? inferior... Se o Fluminense ganha com 1 a 0 um gol de contra-ataque, não é o que o Inter está fazendo? De novo, C. Mas aí mas pode acontecer, o centro em campo, você não entra na tabela de classificação. Parabéns ao Fluminense. Se a bola do Renato Everton entra. Mas então não pode reclamar da retranca, não pode criticar quem faz. Com o Renato Chaves, quase marcou gol. Eu achei o jogo de ontem parecidinho com o Grenal em alguns momentos. A diferença é que o Fluminense levou mais perigo ao gol do Grêmio. O Inter não levou perigo em nenhum momento naquele clássico, no jogo do 0 a 0. Mas agora o torcedor do Internacional que ficou indignado com aquela postura lá da Arena, ele vai valorizar aquele ponto. É verdade. E como vai valorizar aquele ponto? Porque ele junta com as 3 vitórias seguidas. O importante naquele momento era sobreviver. Era a sobrevivência do trabalho do Odair. Sabe o que é interessante? No Grenal, o Inter chegou a 5 jogos sem vitória. Agora, somando com o Grenal, o Inter tem 4 jogos sem derrota. O Inter tem 10 pontos em 12, contando com o Grenal. Então, vê que o Grenal, no fim das contas, ele acabou sendo muito importante para o Inter. E o Grêmio que a gente está falando não perde também faz um tempo, já foi todo mês. O Grêmio não perde, de maio. Se não me engano, desde o dia 28 né? de abril para o Botafogo com reservas no Engenhão 2 a 1.
No mês de maio o Grêmio não perdeu. Que golaço do André, hein? Se eu Você fosse daria árbitro, esse gol aí, Dani? se eu fosse árbitro, eu encerraria minha carreira, ela começaria nesse jogo e encerraria nesse jogo. Eu daria gol e quem viesse reclamar o seguinte, pô, a bicicleta foi tão bonita que tu acha que eu vou anular esse gol? Vai que é vai gol. lá, Tiquinho, vai fazer igual. Só mais uma rapidinho. Eu vejo que os adversários estão calçando a sandália da humildade para Total, jogar contra o Grêmio. total. E eu acho que isso é um respeito, eu acho que isso é bacana para o Grêmio. Acho que isso valoriza o bom futebol apresentado pelo Grêmio ao longo da temporada. E não estou comparando os times, né? Mas o que acontece na Espanha com o Real Madrid e Barcelona está acontecendo com o Grêmio aqui. É por aí. Tu acha que o Las Palmas vai jogar abertinho contra o Real Madrid no Santiago Medidas Bernabéu? proporções. Quem é por aí. Las Palmas vai com aberto. todo mundo atrás da linha da bola. Quem O jogou Grêmio não está aberto, sendo diferente. Jogou aberto, que o Felipe gosta, né? Aquele futebol envolvente. Aliás, o Atlético Paranaense está fazendo uma campanha brilhante, né? Tomou 5. O Santos veio aqui abertinho como 5. Vamos lá, o programa anda e tem recado chegando no nosso WhatsApp, 992-24-1220, está aqui embaixo, roda. Boa tarde a todos aí do Dono da Bola. Eu sou o Didião aqui de Gramado. Queria saber o que vocês acham da atuação do Luan atualmente. Ele anda jogando que nem jogava o Dunga na era Inter, estilo enceradeira. Ele pega e fica ciscando a bola e acaba, na maioria das vezes, recuando ela. O que ele tem a me dizer sobre isso aí, Daniel? Grande abraço a vocês aí. Valeu, grande abraço. Sabe que essa é uma crítica que eu tenho observado nas redes sociais, né? O Luan é um cara que circula numa faixa, né, de lado a lado do campo e muita gente está achando que ele é aquele cara que fica amarrando o jogo, mas é um jogador importante. Agora, que ele mudou um pouco a característica de jogo, aí eu concordo com o telespectador. Aí tem razão, mas não para, de repente, começar a se questionar o futebol dele. É que, na verdade, o Luan está sendo questionado porque o Everton começou a aparecer. E aí tu acha que houve uma queda do Luan, mas não, eu acho que ainda mantém a importância dele no time. Sabe que só não vão tirar pipoca no Luan de novo, pelo amor de Mas Deus. tem razão, gente, mudou um pouco a forma de jogar. É tão óbvio, gente. Pra mim é óbvio. Estão marcando o Luan, Claro. estão dobrando a marcação, fecharam o meio. Evidente. A gente está falando no Aí Luan. ele tem que circular de Aí lateral sem a lateral. espaço, o Luan tem que cair do lado, tem A que gente buscar que o fica jogo. ali atrás do gol, né, Bruno? Felipe, quando era pobre, também ficava atrás do gol, agora não fica mais. Mas a gente que fica ali atrás do gol, falamos do Luan, mas ontem o Everton, quando ele ia pegar a bola, já tinha 2, 3 Claro, muda a percepção. Não dava para respirar. Cebolinha não conseguia respirar. Mas aí que tá, boa. Se tu é técnico, tu tá enfrentando um jogador Claro, assim, tu vai fazer claro, diferente. claro. É um retrato triste do futebol. São times que abrem mão de jogar com a única proposta de se defender. Mas aí eu te pergunto, o Fluminense tem qualidade para fazer diferente contra o Grêmio do que ele fez? Não tem. Não tem. Não tem. Então Não, o não Fluminense adianta. agiu corretamente. Parabéns à estratégia do Abel. E além disso, o Grêmio não tinha Ramiro, Léo Moura, Alisson, Marcelo Oliveira, Michel, Jael e Arthur. Mas falando em Abel, o técnico do Fluminense, Abel Braga, elogiou o trabalho de Odair Hellmann no Inter e ainda aproveitou para alfinetar o maior rival colorado. O apito é muito bom, cara. É muito bom. E o legal disso tudo é que, mesmo no momento que chegou ali na zona ruim, direção tranquila, sem pressão. Você vê como é que é o futebol, né? 3 jogos já está em primeiro. Assim futebol, cara. Futebol brasileiro é assim. Você fica 2 jogos, 3 sem ganhar, é complicado. Você ganha 2 ou 3 como o Inter ganhou, 9 pontos em 3 jogos. Tu viu? Tá lá em cima. E aí vai ficar... O treinador está tendo tranquilidade para trabalhar, a equipe adquire mais confiança. Isso é muito bom. Então, estou vendo com muita alegria, né? Muita alegria. E também não nego que estou muito satisfeito porque está na frente do rival. Não tenha dúvida disso. O Abel que nunca escondeu, tem uma identificação com o Inter, se diz torcedor do Internacional. Mas ele falou algo ali que me chamou a atenção. O futebol brasileiro é assim, os times se retrancam porque o trabalho dos treinadores é posto em xeque a toda rodada. Mas é óbvio, se ele tomasse 5 do Grêmio, o que iam dizer? Cai Abel. Pô, brincadeira, enfrentou um time, enfrentou um baita de um time e se meteu de pato a ganso para jogar. E o Abel, o Bruno, que é ótimo de números, o Abel vinha de um retrospecto muito negativo diante do Grêmio nos jogos com o Fluminense. É verdade. Lucas Barrios, então, marcou não sei quantos gols aí diante do Fluminense. Vou te citar outro exemplo que aconteceu aqui perto.
O Odair jogou o Grenal e a proposta do Internacional foi principalmente salvar a pele do técnico. Claro que sim. Segurar o máximo que der para não perder. Já tem na cola um 5-0 que foi colocado de forma irresponsável pela gestão passada. Então a gente tem que entender o lado do profissional também, né? Palmeiras perdeu 2 seguidas para Sport Cruzeiro e já querem a cabeça do Roger de novo, pela 30ª vez Melhor no ano. campanha da Libertadores, está no Brasileiro, está na Copa do Brasil. Inferno. Melhor da Libertadores, finalista do Campeonato Paulista, naquela derrota cheia de polêmicas, de arbitragem, tá no bolo ali do pelotão da frente, querem a demissão do Roger. Vamos para o intervalo comercial, tem muito debate ainda, muito assunto para a gente mostrar aqui nos Donos da Bola. Tem mais internacional, tem um papo de carro popular para os jogadores do Grêmio. Que papo é esse? Depois do break. De volta com mais os Donos da Bola na tela da Band. Ô Daniel, repete pra gente aí, o gol de bicicleta, se tu fosse o juiz, validaria então? Validaria, encerraria a minha carreira, né? Mas com a seguinte justificativa, esse gol foi tão bonito que tu acha que eu vou anular mesmo estando impedido? Faltou pouco pro Renato presentear o atacante André com um carro popular. Sorte do treinador, né? Que o gol de bicicleta foi anulado. Renato mostrou ao grupo do Grêmio que Cristiano Ronaldo apenas repetiu o que ele fazia nos tempos de jogador. Eu mostrei os 2 gols de bicicleta. Aí um falou, mas não é tão difícil. Eu falei, tenta. Se você acha que fazer um gol de bicicleta é fácil, tenta. E tem mais, eu falei, se alguém fizer um gol de bicicleta, mas eu vou analisar o gol de bicicleta, não é uma lambretinha, não é uma puxadinha, um gol de bicicleta. No jogo, eu vou dar um carro popular para ele, para o jogador. O primeiro desafiante foi Leandro Damião. Opa, espera, Damião não vale, joga no rival. Vale apenas para jogadores do Grêmio, né, Renato? Quem fizer um gol de bicicleta vai levar um carro popular que eu vou dar de presente. Contra o Fluminense, teve desafiante gremista que colocou a bola na rede. Infelizmente, o gol foi anulado. Então o gol foi bonito. Ia ganhar. O gol foi tão bonito que vale bis. O problema não é o dinheiro do carro. O problema é eles fazerem. Foi feito, mas infelizmente estava impedido. Gostaria de amanhã ter dado o carro para ele. Porque foi um belíssimo gol. Só que, infelizmente, não valeu. E vale o carro no momento que vale o gol. Será mesmo que Renato torce para que alguém entre nesta lista? Eu, mais do que ninguém, torço para que eles façam. Sem problema algum. Tá aí, a bicicleta. No momento que falta gasolina, tem que ir de bicicleta. O tanque é cheio ou vazio, isso aí que tem que saber, né? O cara da bicicleta ganha um carro, aí tem que abastecer esse carro também. Vamos mostrar para vocês agora, então, mais sobre a vitória do Internacional, sobre o Vitória da Bahia. Alan Rodrigues conta como foi. O Vitória começou o jogo esbarrando na marcação alta do Inter. Mas a primeira chance clara do jogo foi rubro-negra. No passe de Lucas Fernandes, Neilton dominou e bateu de esquerda, mas parou na defesa do Inter. O Colorado foi cercando e encontrou a fragilidade na defesa baiana. Da direita, Zeca fez um lançamento perfeito. Melhor ainda foi a finalização de Patrick, de primeira, 1-0 Internacional. O Vitória tentou responder rápido. Jogada de André Lima para Neilton, que desviou e por pouco Lucas Fernandes não empatou. Só que o Inter estava empolgado e foi para cima. De novo pela direita, Luca cruzou rasteiro, Aderlan tentou cortar, mas acabou fazendo o gol contra. Estava mal posicionado, poderia até estar um pouquinho mais adiantado, que a bola não teria sido gol, mas infelizmente a bola pegou na ponta da chuteira e entrou. A situação ainda poderia ter ficado pior, depois que Canu derrubou um jogador gaúcho dentro da área. Mas Rossi foi para a bola e mandou longe. Essas coisas acontecem. Ele não quer errar, nós não queremos, mas acontece, é do jogo isso. E o castigo colorado veio ainda no primeiro tempo. O Alisson mandou uma bomba, a bola desviou no meio do caminho e foi parar no fundo das redes. O time baiano voltou para o segundo tempo disposto a buscar o empate. E conseguiu. O Alisson cobrou escanteio e Aderlan, de cabeça, se redimiu e empatou a partida. A partir daí, o Vitória sufocou o Inter. Foram 5 chances reais de gol. As jogadas de perigo apareceram sempre através de Alisson. O empate também não seria nada mal. Mas aos 49 do segundo tempo, o Leão sofreu um golpe fatal. José Wellison vacilou. Quem não tinha nada a ver com isso se aproveitou.
Nico Lopes, que entrou no lugar de Rossi, partiu em velocidade, invadiu a área e tocou na saída de Elias. 3-2 para o Internacional. Isso é uma equipe que está concentrada, que não independe do momento do jogo, ela está acreditando até o fim. O jogo só tem 95, 98 minutos e nós estamos falando disso nos treinamentos, falando disso na pré-eleção, e os jogadores estão muito focados, muito concentrados, e as coisas estão acontecendo mesmo no finalzinho. 2-2 ali no segundo tempo, e muita gente nas redes sociais, torcedores do Inter, já estavam na bronca com o Rossi. Não podia ser diferente, o técnico Odair Hellmann, na entrevista coletiva, saiu em defesa do atacante Rossi, que errou o pênalti e quase comprometeu a vitória colorada. O meu papel é dar força para o jogador. É no momento, e eu tenho por regra, é no momento mais difícil, é no momento de intranquilidade, ou qualquer momento assim que o jogador passe, eu vou lá e aí esse é o momento que eu dou mais força para ele. Eu tento passar mais confiança para ele não deixar cair o processo. Eu fui ali só dar moral para ele, dizer que ele fez um grande jogo hoje, fez um grande jogo no domingo, fez o gol da vitória, entendeu? Que o erro de pênalti é nosso, não é dele, é nosso, nós erramos, não foi ele foi só o batedor, mas quem errou foi nós. E aí, Sérgio Boas, concorda com o Papito? Não, Papito não. Odair Hellmann. Não, é o apelido do cara. Não, eu sinceramente, eu não gosto desse eu também não. Papito. Tá, mas vamos lá. O Odair está fazendo um trabalho muito bom. Olha, aqui está falando uma pessoa que no meio daquela turbulência até criticou o trabalho do Odair. Então tem que parar com essa história de Papito. É Odair Hellmann, técnico de uma grande instituição que é o Internacional. E concorda com Papito que fique lá no vestiário. Tá bom, mas concorda com a declaração dele sobre o Rossi? Concordo com o que o Papito disse. Vai, Bruno. 3 jogadores treinam durante a semana, um deles é o Rossi, estava confiante e bateu e errou. Acho que faz parte, acho que não há grande discussão por conta disso, mas a questão é, o pênalti mudou a história do jogo. Era para ter sido uma vitória tranquila. O pênalti recolocou a vitória no jogo e por isso o segundo tempo foi de sufoco. Daniel. Olha, Filipito, eu acho que o discurso está correto, o Odair tem que defender o seu jogador, o Rossi é um dos batedores, mas não é o principal. Acho que é uma hierarquia na cobrança de pênalti e acredito que internamente o Inter vai tratar de outra forma. Tá certo. Vamos pro break então, intervalo comercial, e na volta tem Na Marca do Pênalti. Já volto. É hora do Na Marca do Pênalti, hoje com Bruno Ravazoli. É ele que está na marca do pênalti hoje. A pergunta é do Matheus Ran. Será que é parente do Márcio Ran, lá de Novo Hamburgo? Se tivesse apenas uma opção, quem você contrataria? André ou Leandro Damião? André. Por quê? Acho um atacante melhor tecnicamente. Pô, por quê? Porque ele quer, pô. Ué, o cara acabou de dizer que o Jael tinha que ser o titular e o André no banco. Vai contratar quem? André ou Leandro Damião? André, por quê? Porque eu quero, pô. Vale a pergunta, mas tá bom, tá respondido. Na marca do pênalti, ele não sou eu. Fica quieto, Felipe. Vamos lá, tem mais recado no nosso WhatsApp, roda aí. E aí, pessoal da Band, boa tarde. Meu nome é Everton, sou de Santa Cruz do Sul. Ontem o Luan e o Cícero saíram reclamando muito que o pessoal do Fluminense fez muita cera. O jogo inteiro fez cera. Sabe aquele ditado? Pimenta nos olhos dos outros é refresco? O que eles fizeram no Grenal que o Inter ganhou de 2-0? Por que o Marcelo Groi fez, se atirava no chão lá, quando ia repor a bola? O D'Alessandro reclamava que eles fizeram muita cera. Ontem o Grêmio estava reclamando. E aí, o que vocês acham disso? Valeu! Concordo inteiramente quando a gente falou sobre a retranca. Quando o Grêmio faz a retranca, ela é boa. Quando é contra o Grêmio, é ruim. Eu não concordo inteiramente. Eu acho que é antifutebol. Eu acho que aí cabe a arbitragem punir. Se a arbitragem é omissa, vai fazer o quê? Mas sabe que ele citou agora as entrevistas do Cícero do Luan. De fazer a cera, como o Marcelo Groi estava na dele de fazer a cera. Mas essa reclamação do Renato constante não está contaminando o grupo, hein? Ah, eu acho que tá. Acho que isso atrapalha dentro de campo, sinceramente. Eu acho que tá. Um dia é o gramado, um dia é o adversário que não deixa o time juiz que jogar, não dá cartão. É o juiz que como é que tá o gramado do Olímpico, hein? Não, daqui a pouco joga no Olímpico. Não dá mais. E aí, Bruno, quero te ouvir. Olha, eu acho que os argumentos são todos plausíveis. Todos os argumentos são plausíveis. O Grêmio realmente tem muitos desfalques, sofre com o calendário apertado, o gramado da arena não tá bom, os adversários estão retrancados. Agora, ficar todo dia repetindo, eu acho que é exagerado. Mas eu acho que os argumentos são plausíveis, porque realmente o Grêmio tem muitos desfalques, o gramado da arena não tá legal e o Grêmio, como o melhor time do Brasil,
vai ter que enfrentar as retrancas. Valeu, gente. Repertório. Passamos a régua, o Donos da Bola vai ficando por aqui. Um abraço a todos, voltamos amanhã, mesmo horário, 12h30, já projetando a rodada do final de semana. Vem a Regina Lima agora com o Band Mulher. Aquele abraço.